Para começar, estava um pouco enferrujado. Sentia que algo não estava como antes. Durante décadas, os fãs do ABBA sussurraram sobre as tensões secretas e as verdades escondidas entre Agnetha Fältskog e Björn Ulvaeus. O seu casamento, outrora visto como a união perfeita entre a música e o amor, terminou em separação enquanto a banda atingia o auge da fama mundial, alimentando inúmeras especulações. Os rumores circularam durante anos, insinuando revelações que poderiam finalmente explicar o que realmente aconteceu à porta fechada. Agora, os sussurros sugerem que a própria Agnetha pode ter abordado estas questões antigas. O que disse ela realmente? E será que isto finalmente esclarece um dos relacionamentos mais falados da música pop? A história continua tão cativante como sempre, e verdades serão reveladas, chocando por completo a indústria. O legado de Agnetha Fältskog no meio de controvérsias. Agnetha Fältskog nasceu a 5 de abril de 1950, em Jönköping, na Suécia, filha de Knut Ingvar Fältskog e Birgit Margareta Johansson. Desde cedo demonstrou uma forte ligação à música, começando a ter aulas de piano e cantando no coro da igreja local durante a sua infância. No início da década de 1960, a sua dedicação à música tornou-se evidente quando procurou oportunidades para além dos estudos, abandonando a escola aos 15 anos para se juntar a uma banda de baile local, enquanto trabalhava simultaneamente como telefonista. Este período inicial lançou as bases para a sua notável carreira, demonstrando tanto a sua ambição como a sua vontade de equilibrar as responsabilidades profissionais com a sua paixão pela música. A sua determinação e experiências iniciais moldaram a artista que viria a ser, proporcionando-lhe a disciplina e a experiência de palco que mais tarde lhe seriam úteis na sua carreira a solo e como parte de um dos grupos pop mais famosos do mundo. Em 1967, o talento de Fältskog como cantora e compositora veio ao de cima quando gravou o seu primeiro single a solo. Jag var så kall, Eu Estava Tão Apaixonada, uma canção da sua própria autoria. O single marcou a sua ascensão como figura importante na música pop sueca, chamando a atenção para o público e consolidando a sua identidade como cantora e compositora. No ano seguinte, lançou o seu álbum de estreia solo, simplesmente intitulado Agnetha Fältskog, que lhe permitiu expandir o seu alcance e demonstrar uma gama mais ampla das suas capacidades musicais. O sucesso continuou em 1969 com o seu segundo álbum a solo, Agnetha Fältskog Vol. 2, consolidando ainda mais a sua reputação na Suécia e demonstrando a sua consistência como artista de gravação. Estes primeiros trabalhos a solo não só destacaram o seu talento vocal, mas também a sua capacidade de contribuir significativamente para o seu material, diferenciando-a de muitos dos seus contemporâneos na cena musical sueca. O ano de 1971 foi crucial para Fältskog, tanto a nível pessoal como profissional. A 6 de julho, casou com Björn Ulvaeus, membro do grupo que em breve alcançaria fama mundial como ABBA. Este casamento representou uma profunda integração entre a sua vida pessoal e profissional, uma vez que se tornou tanto colega de banda como esposa de Ulvaeus. A relação teria uma profunda influência na sua vida, proporcionando oportunidades de colaboração, ao mesmo tempo que introduzia complexidades que se fariam sentir nos anos seguintes. Em meados da década de 1970, a combinação de parceria pessoal e ambição musical partilhada contribuiu para a ascensão do ABBA à proeminência internacional. Em 1974, os ABBA alcançaram um marco significativo ao vencer o Festival Eurovisão da Canção, um feito que catapultou Fältskog e os seus companheiros de banda para o centro das atenções globais. Este momento não só elevou o seu perfil profissional, como também trouxe a sua vida pessoal, incluindo o seu casamento com Björn Ulvaeus, para o centro das atenções do público. O sucesso dos ABBA durante este período consolidou Fältskog como uma figura fundamental na música pop mundial, permitindo que o seu talento fosse reconhecido internacionalmente. Apesar da crescente pressão da fama e do escrutínio público, ela continuou a contribuir vocal e criativamente para o grupo, ajudando a moldar o som e o estilo que tornariam os ABBA icônicos. Meados da década de 1970 representaram o auge da sua carreira, combinando realizações artísticas com reconhecimento global e preparando o terreno para o complexo equilíbrio entre a vida pessoal e profissional que se seguiria. O final da década de 1970 trouxe tanto conquistas como desafios. Após cerca de 9 anos de casamento, Fältskog e Björn Ulvaeus divorciaram-se em 1980. Acontecimento que coincidiu com um período de transição para os ABBA.
Por esta altura, o grupo cessou essencialmente as suas atividades regulares, entrando num hiato que permitiu aos seus membros procurar interesses individuais. Para Falskog, isso significou dedicar-se mais decisivamente à sua carreira a solo, procurando estabelecer a sua própria identidade artística, separada do sucesso coletivo dos ABBA. O fim do seu casamento e o hiato da banda representaram um período de reavaliação pessoal e profissional, evidenciando os desafios de manter a realização pessoal no meio da fama mundial. Apesar destas mudanças, Falskog continuou a fazer música que ressoava no seu público e demonstrou a sua resiliência enquanto artista. Em 1983, Falskog lançou o seu álbum Mountain em inglês, Wrap Your Arms Around Me, marcando um passo significativo na sua carreira pós-ABBA. Este álbum permitiu-lhe alcançar um público internacional mais vasto e afirmou a sua capacidade de ter sucesso independentemente do grupo. 2 anos depois, em 1985, lançou Eyes of a Woman, consolidando ainda mais a sua carreira a solo e demonstrando a sua capacidade de explorar novas direções artísticas, mantendo o seu inconfundível estilo vocal. Estes álbuns refletiram tanto a continuidade dos seus sucessos anteriores como a vontade de se adaptar, demonstrando a sua relevância duradoura na indústria musical. O trabalho a solo de Falskog durante este período destacou a sua determinação em se definir por si própria, sem deixar de reconhecer o impacto das suas colaborações passadas. A vida pessoal de Falskog continuou a evoluir paralelamente à sua carreira. Em 1990, casou com o cirurgião sueco Thomas Sonnenfeld, relação que durou até 1993, quando se divorciaram. Estas experiências de casamento, separação e divórcio moldaram a sua compreensão das relações pessoais e refletiram-se na qualidade introspectiva dos seus trabalhos posteriores. Em 1996, publicou a sua autobiografia, Somgag A, originalmente em sueco e posteriormente traduzida para inglês como As I Am, oferecendo um relato detalhado da sua vida, carreira e experiências. Esta publicação proporcionou aos fãs uma perspectiva mais íntima da sua trajetória, permitindo-lhe articular as complexidades de equilibrar a vida pública e privada. Através da sua autobiografia, Falskog ofereceu uma visão sobre os desafios que enfrentou, ilustrando tanto a sua resiliência como a sua natureza reflexiva. Após um período de relativa ausência dos holofotes, Falskog regressou em 2004 com o álbum de covers My Coloring Book, um projeto que demonstrou a sua contínua paixão pela música e a sua capacidade de interpretar clássicos no seu estilo singular. Quase uma década depois, em 2013, lançou A, o seu primeiro álbum de material original em mais de 25 anos, confirmando ainda mais a sua criatividade e relevância enquanto artista a solo. Estes lançamentos refletiram tanto o seu constante compromisso com a sua arte como a sua disponibilidade para se conectar com uma nova geração de ouvintes, unindo as suas conquistas do início de carreira com a sensibilidade da música contemporânea. Os álbuns realçaram a sua versatilidade e a qualidade intemporal da sua arte, mostrando que a sua voz e interpretação continuavam a ressoar através das décadas. Nos últimos anos, Falskog voltou a contactar com os ABBA na residência de concertos virtuais ABBA Voyage, um projeto que reuniu os membros num formato digital único. Ela admitiu ter tido reservas iniciais sobre o conceito, refletindo a sua abordagem ponderada em relação a novos empreendimentos e a sua cuidadosa consideração sobre como se relacionar tanto com o seu legado como com a tecnologia moderna. Este regresso à colaboração demonstrou a sua ligação duradoura com o grupo que moldou grande parte da sua carreira, ao mesmo tempo que lhe permitiu explorar formas inovadoras de partilhar música com o público mundial. A experiência destacou tanto a sua adaptabilidade como a sua natureza reflexiva, mostrando que, mesmo após décadas na indústria, se manteve uma participante ativa na construção do seu percurso artístico. Controvérsias e desafios de Agnetha Falskog. Embora a carreira de Agnetha Falskog tenha sido celebrada pelas suas extraordinárias conquistas e influência duradoura, o seu percurso foi também marcado por desafios pessoais e profissionais que moldaram a sua vida e as suas decisões. Mesmo nos estágios iniciais da sua carreira, começaram a surgir controvérsias. Em 1969, no seu segundo álbum a solo, Agnetha Falskog Volume 2, a faixa de Zigenaven, Gypsy Friend, atraiu críticas do público. A letra da canção, que retratava uma jovem a apaixonar-se pelo irmão da noiva num casamento cigano, coincidiu com um debate nacional na Suécia sobre a comunidade romani.
Alguns críticos acusaram Falskog de explorar a sensível discussão pública para obter lucro, e a controvérsia tornou-se um ponto central nas discussões sobre a representação cultural na música sueca. Embora a própria Falskog não se tenha pronunciado publicamente sobre as críticas, o episódio evidenciou os desafios que os artistas enfrentam quando lidam com sensibilidades culturais, sobretudo quando o seu trabalho se cruza com debates sociais em curso. O incidente não interrompeu a sua carreira, mas serviu como um exemplo precoce de como a percepção pública e o contexto social podem complicar até mesmo o percurso de um artista emergente. A vida pessoal de Falskog trouxe também os seus próprios desafios, alguns dos quais profundamente angustiantes. No final da década de 1990 e início dos anos 2000, sofreu um grave caso de perseguição que lhe causou medo e resultou num processo judicial. Após terminar a relação com a operadora holandesa de empilhadores Gert van der Graaf, começou a persegui-la na sua propriedade em Ekero, na Suécia. A situação escalou a tal ponto que foi emitida uma ordem de restrição contra ele e acabou por ser deportado. Este incidente realçou as vulnerabilidades que as figuras públicas enfrentam nas suas vidas privadas, principalmente aquelas que alcançam elevados níveis de fama. Para Falskog, o episódio não foi apenas um inconveniente profissional, mas uma invasão profundamente pessoal da sua segurança e privacidade. Reforçou a necessidade de uma gestão cuidada dos limites pessoais e de medidas de proteção, para além de ilustrar as pressões que podem advir do reconhecimento público. Outra questão que influenciou tanto o seu percurso profissional como as suas escolhas pessoais foi uma fobia de longa data de voar. Em 1979, Falskog terá vivenciado um incidente assustador no jato privado da banda, que terá entrado num tornado. A experiência traumática levou-a a desenvolver um medo significativo de voar, uma fobia que teve um impacto duradouro na sua vida profissional. Este medo restringiu a sua capacidade de fazer digressões extensas e limitou as suas aparições públicas durante muitos anos, moldando eficazmente o alcance e o calendário dos seus compromissos. A fobia de voar ilustra como as experiências pessoais se podem cruzar com as obrigações profissionais, obrigando os artistas a tomar decisões difíceis sobre as suas carreiras enquanto gerem a sua saúde mental e emocional. Apesar das limitações impostas, Falskog continuou a sua carreira, demonstrando resiliência e adaptabilidade ao lidar com as restrições impostas pela sua ansiedade. A abordagem cautelosa de Falskog em relação a novos projetos tornou-se novamente evidente décadas mais tarde com o desenvolvimento do projeto do concerto virtual ABBA Voyage. Quando o grupo apresentou pela primeira vez a ideia de se apresentar através de avatares com captura de movimento, Falskog admitiu sentir-se cético e desconfortável com a tecnologia. Descreveu o processo como invulgar e inicialmente difícil de assimilar, refletindo o seu envolvimento ponderado e, por vezes, hesitante com as inovações tecnológicas ao longo da sua carreira. As suas reservas iniciais destacam a sua abordagem conscienciosa em relação às decisões artísticas e o seu desejo de compreender e participar plenamente nos projetos antes de se comprometer com eles. Com o passar do tempo, sentiu-se mais à vontade com o projeto, demonstrando capacidade de adaptação e aceitação de novas formas de ligação com o público, mesmo quando as reações iniciais são hesitantes ou incertas. Para além dos desafios profissionais e tecnológicos, a vida de Falskog foi marcada por uma profunda perda pessoal. Em 1994, a sua mãe faleceu tragicamente por suicídio, um acontecimento que, sem dúvida, deixou um impacto emocional profundo e duradouro sobre ela. A perda de um dos pais nestas circunstâncias é profundamente difícil e, para Falskog, acrescentou uma dimensão profundamente pessoal à sua já complexa vida. Embora tenha continuado o seu trabalho e os seus compromissos públicos, a experiência do luto e da perda influenciou a sua perspectiva sobre a vida, a privacidade e o contexto emocional em que criava música. Esta tragédia pessoal sublinha a humanidade por detrás da sua persona pública e a resiliência que demonstrou ao lidar tanto com o sofrimento pessoal como com as responsabilidades profissionais. Isto também aprofunda a compreensão do seu envolvimento cauteloso com o público, a sua abordagem cuidadosa aos projetos e a intensidade com que se dedica à sua arte. O legado de Björn Ulvaeus. Apesar das dificuldades, Björn Ulvaeus nasceu a 25 de abril de 1945, em Gotemburgo, na Suécia, vindo ao mundo numa altura em que a Europa recuperava da devastação da Segunda Guerra Mundial. Os seus primeiros anos foram marcados tanto pela vida familiar como por um crescente fascínio pela música.
Aos 6 anos de idade, mudou-se com a família para Västervik, no sudeste da Suécia, uma mudança que viria a influenciar os seus anos de formação. Foi durante este período que começou a tocar guitarra e a atuar com bandas locais, explorando os seus talentos musicais e desenvolvendo uma base sólida em atuações ao vivo. Estas experiências iniciais permitiram-lhe cultivar tanto a habilidade como a confiança, preparando o terreno para o seu trabalho posterior como compositor, músico e intérprete. A sua participação em bandas locais não era apenas um passatempo, mas um compromisso precoce com a música como uma atividade séria, demonstrando uma dedicação que o acompanharia ao longo de toda a sua carreira. Em 1963, o Ulvaeus já estava cada vez mais ativo no panorama musical sueco, principalmente como membro da banda de Folkschlager Hootenanny Singers. A sua experiência com a banda proporcionou-lhe uma valiosa experiência profissional, incluindo digressões, gravações e a compreensão do funcionamento da indústria musical. Isto proporcionou-lhe também a oportunidade de colaborar com outros músicos, melhorando as suas capacidades em composição, arranjo e performance. A experiência com o grupo Hootenanny Singers consolidou Ulvaeus como uma figura importante no panorama da música pop e folk sueca, e criou ligações que se viriam a revelar cruciais na sua carreira. Este período ilustrou o seu crescente empenho em seguir a música não apenas como um hobby, mas como uma vocação profissional e criativa. No final da década de 1960, uma parceria fundamental começou a ganhar forma quando Ulvaeus conheceu Benny Andersson, outro músico em ascensão na Suécia. A colaboração entre ambos centrou-se inicialmente na composição de canções para as respectivas bandas, com os dois a partilharem ideias criativas e a experimentarem estilos musicais. Esta parceria lançou as bases para um futuro que iria influenciar profundamente a música pop internacional. As suas capacidades complementares, Ulvaeus como compositor e letrista, e Andersson como compositor e arranjador, permitiram-lhes produzir trabalhos inovadores e comercialmente bem-sucedidos. O final da década de 1960 tornou-se, portanto, um período de experimentação e preparação, época em que Ulvaeus desenvolveu não só as suas capacidades técnicas, mas também uma parceria criativa que definiria grande parte da sua carreira. O ano de 1971 marcou um importante ponto de viragem na vida pessoal de Ulvaeus, quando se casou com Magneta Feldskog, que já se tinha afirmado como uma artista a solo de sucesso e em breve alcançaria o reconhecimento mundial com o ABBA. O casamento, que deu origem a 2 filhos, Linda e Peter, entrelaçou a sua vida pessoal com uma das bandas mais icônicas da história da pop. A união representou uma convergência tanto pessoal como profissional, uma vez que Ulvaeus e Feldskog continuariam a trabalhar juntos no ABBA enquanto lidavam com as complexidades da vida de casados sob os holofotes. O período evidenciou tanto as alegrias como os desafios de manter uma relação pessoal em paralelo com uma colaboração profissional cada vez mais visível. Em 1972, os ABBA formaram-se oficialmente, embora o seu estrondoso sucesso tenha ocorrido 2 anos depois, com a vitória no Festival Eurovisão da Canção em 1974, onde apresentaram Waterloo. Esta vitória catapultou Ulvaeus, Feldskog, Andersson e os seus companheiros de banda para a fama internacional. O sucesso dos ABBA transformou a vida de Ulvaeus, elevando-o do reconhecimento nacional ao estatuto de celebridade global quase da noite para o dia. Este período foi marcado por uma intensa produção criativa, extensas digressões e pela pressão de manter relações pessoais e profissionais no meio de uma fama sem precedentes. A vitória na Eurovisão não foi apenas um marco na carreira, mas um momento cultural que estabeleceu os ABBA como um dos grupos pop mais bem-sucedidos e duradouros da época, com Ulvaeus a desempenhar um papel central na criação da música, das letras e da identidade da banda. Durante a década de 1980, após o término do período principal de atividade dos ABBA, Ulvaeus e Andersson voltaram a sua atenção para os musicais e outros projetos criativos. Entre estas obras, destacam-se os êxitos internacionais Chess, Christina Fran Duvamala e o fenômeno musical Mamma Mia, que viria a alcançar a aclamação mundial tanto nos palcos como na sua adaptação ao cinema. Este período demonstrou a versatilidade de Ulvaeus enquanto criador, que se estendeu para além do gênero pop, abrangendo o teatro musical e as composições em geral. A sua capacidade de adaptar as suas capacidades de composição a diferentes formatos refletia uma profunda compreensão da narrativa, da melodia e do envolvimento do público. A década de 1980 marcou, portanto,
uma fase de diversificação, na qual Ulvaeus pôde explorar as ambições artísticas para além das pressões comerciais imediatas do estrelato pop, ao mesmo tempo que consolidou a sua reputação como músico multifacetado e mente criativa. A 6 de janeiro de 1981, Ulvaeus casou com a jornalista musical Lina Calércio, marcando um novo capítulo na sua vida pessoal. Este casamento, que deu origem a 2 filhas, foi uma relação duradoura, que se estendeu por mais de 4 décadas, proporcionando estabilidade e companheirismo. Ao longo do casamento, Ulvaeus continuou a desenvolver projetos musicais e empreendimentos comerciais, conciliando as responsabilidades familiares com as suas ambições profissionais. A sua capacidade de gerir ambas as esferas demonstrava um compromisso com a vida pessoal, mantendo ao mesmo tempo uma carreira dinâmica e em constante evolução. A longevidade deste casamento comprovou não só a sua dedicação à família, mas também a sua capacidade de lidar com as exigências da vida pública com discrição e cuidado. Em 2020, Ulvaeus expandiu a sua influência para além da criação musical, passando a atuar na defesa dos direitos de autor na música, ao ser eleito presidente da Confederação das Sociedades de Autores e Compositores, CSAs, a 29 de maio. Nesta função, representou os direitos dos criadores à escala global, reforçando o seu compromisso com a proteção da propriedade intelectual e a garantia de uma remuneração justa para os artistas de todo o mundo. Esta posição refletiu um profundo conhecimento tanto do lado artístico como do lado comercial da indústria musical, permitindo a Ulvaeus utilizar a sua experiência e reputação em benefício da comunidade de criadores em geral. A sua liderança na SEAC demonstrou um sentido de responsabilidade para com a indústria e um desejo de moldar políticas e práticas que afetam os criadores musicais a nível internacional, acrescentando uma outra dimensão às suas já significativas contribuições para a área. Após 41 anos de casamento, em fevereiro de 2022, Ulvaeus anunciou a sua separação de Lena Calércio. Esta decisão marcou uma grande transição pessoal, encerrando um longo capítulo da sua vida e abrindo espaço para novos começos. Na sequência, a 21 de setembro de 2024, casou com a sua terceira mulher, Christina Sass, executiva da indústria musical dinamarquesa, em Copenhaga. Este casamento representa tanto uma renovação pessoal como um envolvimento contínuo com a indústria musical através de interesses profissionais e pessoais em comum. A vida pessoal de Ulvaeus, tal como a profissional, demonstra a evolução ao longo do tempo, refletindo tanto a continuidade do seu compromisso com a família, como a adaptabilidade às mudanças da vida. Em meados da década de 2020, Ulvaeus continua ativo nos direitos musicais, no ativismo, em projetos criativos e em iniciativas ligadas ao legado dos ABBA. O seu envolvimento contínuo destaca tanto a dedicação em preservar o impacto cultural dos seus primeiros trabalhos como o compromisso em contribuir para a música contemporânea e para as indústrias criativas. Mesmo décadas após a formação e o auge do sucesso dos ABBA, Ulvaeus continua a ser uma figura influente e inovadora, utilizando a sua experiência para apoiar outros criadores e explorar novas oportunidades criativas. O seu trabalho durante este período reflete tanto a sua paixão duradoura pela música como a sua visão mais ampla do papel que os artistas desempenham na formação da cultura e da sociedade, controvérsias e desafios, ao legado de Björn Ulvaeus. Mesmo com uma vida marcada por notáveis conquistas na música, marcos pessoais e reconhecimento global, Björn Ulvaeus também enfrentou desafios e controvérsias que testaram a sua resiliência e a sua capacidade de lidar com o escrutínio público. Um dos desafios mais notáveis envolveu uma significativa disputa fiscal com a Receita Federal Sueca. As autoridades acusaram Ulvaeus de dever um montante substancial de impostos em atraso, estimado em cerca de 90 milhões de coroas suecas, relacionados com direitos de autor e estruturas fiscais decorrentes do seu trabalho com os ABBA e dos projetos criativos subsequentes. Disputas deste tipo não são incomuns para artistas internacionais de renome, principalmente aqueles cujo rendimento provém de múltiplos países e envolve complexos acordos de propriedade intelectual. Esta controvérsia colocou Ulvaeus sob intenso escrutínio, com o público e os meios de comunicação social a acompanharem de perto o processo judicial. A disputa evidenciou as dificuldades que os artistas frequentemente enfrentam ao lidar com regulamentações financeiras complexas, mantendo a transparência e a conformidade. Após um longo processo judicial, um tribunal administrativo sueco decidiu finalmente a seu favor em 2008, concedendo-lhe uma absolvição formal e pondo fim ao litígio.
Embora a resolução legal tenha aliviado as pressões financeiras e de reputação, o episódio demonstrou os desafios que até os artistas de grande sucesso encontram ao gerir a interseção entre a fama, as finanças e as obrigações fiscais internacionais. Outro tema de discussão pública sobre Ulvaeus tem sido a sua vida pessoal, particularmente a grande diferença de idades no seu casamento com a sua terceira mulher, Christina Sass. Admitiu abertamente ter enfrentado conflitos internos devido à diferença de 28 anos entre ambos quando o relacionamento começou. Embora as relações com diferenças de idade significativas não sejam incomuns, a transparência com que Ulvaeus refletiu sobre este aspecto da sua vida pessoal oferece uma visão da sua natureza introspectiva e ponderada. Reconheceu que lidar com estas diferenças exige reflexão sobre a compatibilidade, as expectativas sociais e as preocupações pessoais, o que sublinha a complexidade das relações humanas. Ao falar abertamente sobre as suas hesitações e reflexões internas, Ulvaeus humaniza o lado privado da sua vida, lembrando ao público que mesmo as figuras de extraordinário sucesso enfrentam questões de timing, compatibilidade e percepção social. A sua disponibilidade para discutir estas considerações pessoais demonstra tanto autoconhecimento como um nível de vulnerabilidade que contrasta com a imagem pública, muitas vezes cuidadosamente construída, de uma celebridade. Ulvaeus partilhou também reflexões sobre os desafios que os ABBA enfrentaram em termos de percepção dos mídia, particularmente nas fases iniciais da sua exposição internacional. Informou que em mercados como o Reino Unido e os Estados Unidos, o ABBA era por vezes recebido com preconceito ou incompreensão. Por exemplo, o primeiro disco da banda em certas regiões foi lançado por uma editora chamada Playboy Records, o que levou alguns a assumirem erradamente que os membros do grupo estavam associados ao entretenimento para adultos. Estas concessões erradas, embora errôneas, ilustram como o enquadramento mediático, a construção de marca e os pressupostos culturais podem influenciar a recepção pública dos artistas. Perante tais desafios, Ulvaeus e o grupo tiveram de trabalhar não só para demonstrar o seu talento musical, mas também para estabelecer credibilidade e identidade profissional em novos contextos culturais. Esta percepção errada inicial exigiu resiliência, tomada de decisões estratégicas e produção artística consistente, e a sua superação contribuiu para a eventual legitimidade internacional e fama duradoura dos ABBA. Serve como um lembrete de que até os artistas de renome mundial estão sujeitos a mal-entendidos e preconceitos que podem afetar as suas carreiras, e que gerir a percepção pública é tão crucial como a excelência criativa para alcançar um sucesso duradouro. A questão da pausa nas atividades do grupo ABBA também tem sido tema de discussão, principalmente entre os fãs que especulam sobre a ausência de uma reunião formal. Embora não seja um escândalo no sentido tradicional, Ulvaeus deixou claro que Voyage foi concebido como o último álbum da banda com material inédito e que qualquer trabalho futuro provavelmente envolveria formatos tecnológicos, como performances virtuais ou baseadas em avatares. Alguns fãs interpretaram esta postura como restritiva ou até como elitismo, sugerindo que a banda está a controlar o acesso à sua produção criativa. Na perspectiva de Ulvaeus, no entanto, esta abordagem representa uma gestão deliberada e ponderada do legado dos ABBA. Ao utilizar a inovação tecnológica em vez de gravações ou digressões convencionais, ele e os seus companheiros de banda podem continuar a conectar-se com o público, preservando a qualidade, a integridade e a identidade singular da obra do grupo. Esta seleção cuidadosa do legado musical demonstra uma mentalidade estratégica e uma compreensão das implicações a longo prazo das decisões criativas, bem como um compromisso em proteger a visão artística que tornou os ABBA influentes a nível global. Agneta Fältskog reflete sobre Björn Ulvaeus. Mesmo que a história partilhada de Agneta Fältskog e Björn Ulvaeus tenha sido definida pelos momentos de colaboração criativa e de sucesso mundial na pop, é também moldada por reflexões introspectivas e pelo reconhecimento sincero das suas trajetórias pessoais. Agneta disse um dia sobre o início da relação: "Pode dizer-se que os ABBA nasceram do amor. O Björn e eu estávamos apaixonados." Esta declaração oferece um vislumbre sincero da base da sua parceria, uma união de dois artistas entrelaçados pessoal e profissionalmente. As suas palavras ajudaram a retratar os primeiros anos não apenas como um empreendimento comercial, mas como uma história profundamente humana de ligação, ambição e propósito partilhado. Com o passar dos anos e o aumento da popularidade dos ABBA, a interseção entre as suas vidas pessoais e as suas carreiras públicas tornou-se cada vez mais complexa.
Agnetha, refletindo sobre as consequências do seu casamento e eventual separação, comentou: teríamos divorciado mesmo que não trabalhássemos juntos. Sentia que não tinha qualquer liberdade no casamento. Estava presa. A sua confissão sublinha o custo emocional de conciliar a vida íntima com o trabalho criativo de alto risco e a fama global. Ilustra como as pressões do crescimento pessoal, da evolução da identidade individual e da ambição coletiva podem colidir de formas inesperadas. Agnetha abordou também o peso emocional que transbordou para a sua música. Sou uma pessoa muito emotiva e tentei realmente colocar as minhas experiências de vida e os meus sentimentos tudo nesta música, disse ela. Esta declaração revela como ela via a sua arte, não apenas como entretenimento pop, mas como uma forma de expressar experiências vividas, dores e mudanças. Ao descrever-se abertamente desta forma, ela oferece uma perspectiva sobre por que razão músicas como as criadas com Allwells ressoaram tão profundamente no público. Porque transportavam emoções genuínas e verdades pessoais. Mesmo após a separação, as apresentações e a colaboração continuaram, e Agnetha falou sobre como as mudanças impactaram a dinâmica entre ambos. Numa entrevista, ela observou: quando Björn e eu chegamos a este ponto, procuramos um psicólogo. Simplesmente deixamos de nos amar e irritamos-nos mutuamente até decidirmos viver separados. A sua franqueza ao falar sobre procurar ajuda, reconhecer o fim do afeto e escolher a separação em vez do conflito realça a sua determinação em lidar com a situação com dignidade e respeito, em vez de a deixar desenrolar-se sem controle. Ao partilhar estas reflexões, Agnetha oferece um contexto importante sobre a forma como ela e Björn lidaram tanto com a relação como com o divórcio, e como isso influenciou a sua produção criativa. A voz dela acrescenta nuances à história. Embora a narrativa de duas estrelas pop seja familiar, a verdade mais profunda reside no risco emocional, na evolução pessoal e na tensão entre arte e vida. Por exemplo, ela revelou felicidade. O que é isso? É compor música. Mas, geralmente, estas melodias não atingem o mesmo nível. Aqui, ela liga a sua sensação de realização à criação e à expressão, em vez de simplesmente estar sob os holofotes ou manter a fama. Além disso, as suas reflexões deixam claro que a decisão de se separarem não foi abrupta, mas sim o resultado de um processo gradual de crescimento e mudança. Os nossos caminhos desenvolveram-se em direções diferentes e foi aí que o problema começou. Este momento de clareza oferece aos espectadores uma visão mais realista de como as relações, mesmo aquelas baseadas no sucesso profissional partilhado, podem evoluir até que os percursos de duas pessoas deixem de se alinhar. A honestidade nas suas palavras ajuda-nos a compreender por que é que a decisão foi tomada, não apesar do trabalho em conjunto, mas sim em função do mesmo.